Vai pegar seu puxão. Ô, galerinha, importante, tá? Tu também tirar um dia pra não fazer nada, tá, cara? Tem que ter um dia de não fazer nada. Se tu não conseguir fazer o dia, assim, um dia de não fazer nada, pelo menos assim, pô, hoje eu só tenho que dar uma olhadinha, meia hora nisso, meia hora naquilo, e vou vadiar. O teu cérebro precisa de um tempo pensando em outras coisas para organizar toda a informação absurda que cai na tua cabeça toda semana, tá? Se tu meter gás já do começo, cara, no final do ano, tu vai precisar de ajuda. O cara pira. Entendeu? O cara pira. Pega leve, vai na maciota, vai final de semana, sai, vai namorar, vai ver um filme, pega uma baladinha no sábado à noite sem exageros, né? Protege teu cérebro, beleza? E aí vai ficar mais gostoso. Assim tu não vai sofrer tanto. Cara, olha só. Tem umas coisas muito legais pra gente discutir. Poxa, nós vimos há pouco tempo, né, a ideia de velocidade média. Concorda comigo? Velocidade média que é uma grandeza vetorial. Depois nós vimos a ideia de velocidade escalar média, que aí não precisa se preocupar com o vetor. A partir dessa ideia, demos uma mexidinha na equação, surgiu a equação horária da posição, né? Depois, Galileu percebeu que era importante saber como é que a velocidade dos objetos muda com o passar do tempo. Essa ideia de aceleração é uma ideia vetorial. Para facilitar o nosso entendimento, a gente ignora o caráter vetorial e pensa assim, o cara está acelerando numa linha. Então eu não preciso mais me preocupar para onde é que o vetor aceleração aponta. E aí a gente usando a aceleração de forma escalar, nasceu a equação horária da velocidade. Na verdade isso aqui ainda é física A, se a gente for pensar, né? Eu só estou preparando o meio de campo para a gente ir para a física B. Galileu, usando uma propriedade do gráfico velocidade versus tempo, ele percebeu que ao calcular a área desse gráfico, ele obtinha a distância percorrida, tudo bem? Então, calculando essa área de maneira genérica para movimentos uniformemente variados, né? Velocidade varia de maneira uniforme, surgiu a equação equivalente àquela, porém mais poderosa, porque serve inclusive quando o objeto tem a aceleração. Essa aqui a gente pode ignorar a partir de agora, porque ela já está aqui, concorda comigo? Tá? Então, quando a aceleração for zero, tu bota zero na aceleração, fica a equação horária da posição para movimento uniforme. Olha, cara, essa fórmula só vale se a velocidade é constante, hein, bicho? Se a velocidade ficar variando, essa fórmula falha. Certo? Isolando numa e substituindo na outra, é que nasceu a equação de Torricelli. Cheguei a mostrar ela para vocês também? Na última aula. Mas eu já deduzi esse ano para vocês a equação de Torricelli? Não, vai ter uma aulinha futuramente que vai aparecer a dedução dela, então não vou nem adiantar, já que está na física B, né? Só para citar então. Essas são as três equações importantes da cinemática, certo? Equação horária da velocidade, equação horária da posição e torre. Te relembrei. Essa aqui eu já deduzi esse ano? Essa ainda não também? Não. Você vai me envolvendo então? Não, essa sim. Não. Só a aceleração que não. Ele deduziu a primeira da E a posição. segunda? É, da posição. Só essas duas até Aceleração, agora. Só essas duas. Então tá. Vou ignorar esses comentários aqui. Porque vai chegar o momento deles. Só que tu vê, hoje eu quero fazer uma discussão não escalar de velocidade e aceleração. Porque quando eu te apresentei essas fórmulas, eu tive que ignorar o caráter original que era vetorial. Certo? Eu ignorava na ficha que o cara está andando numa linha reta, aí eu ignorava o vetor. O vetor fica inútil para quem anda numa linha reta. Concorda comigo? Certo? O vetor é bacana quando o cara vai sair da linha. Aí eu preciso saber para onde é que ele está indo. Aí o vetor é importante. Se nós quisermos pensar em velocidade vetorialmente, é mais interessante se o cara estiver fazendo uma curva, por exemplo. Se o cara está fazendo uma curva, aí a seta da velocidade fica indispensável para registrar melhor o que está acontecendo. Como é que tu pode pensar, por exemplo, no objeto fazendo uma curva? O clássico é a gente pegar uma pedra, amarrar um barbante e começar a girar na cabeça, de maneira como se caçava antigamente, né? A famosa funda, certo? Um pedaço de cipó amarrado numa pedra. Que ferramenta maravilhosa, que arma maravilhosa para guerrear ou para caçar, certo? Um cara que tem essa ideia, meu Deus, é covardia com um sujeito que não tem essa ideia. Buf, mata o cara, ou pega a caça que ele quiser na base da pedrada. Com a mão, eficiência reduzida, né? Tu não tem tanta velocidade, tanta precisão
comparado com um sujeito que aprende a usar esse equipamento. A ideia é, estou balançando o objeto no movimento circular uniforme perfeito e largo o barbante. Isso aqui está olhando de cima, tá? Então, estou fazendo aqui, ó. Estou olhando de cima. Larguei o barbante nesse momento. E aí tem aquela famosa pergunta, para onde a pedrinha vai? Qual das direções a pedrinha vai? A, B, C, D ou E? A força que fazia o objeto girar em círculos era a força da corda, oriunda da corda. Quando eu larguei a corda, então não vai mais ter força resultante atuando no objeto, né? Certo? Exceto a da gravidade. Beleza? E o objeto, quando a força resultante nele é nula, ele tende a continuar em linha reta, né? Concorda comigo? Então tu vê, ó, quando eu estou girando o objeto ali, quando eu largo ele, ele vai passar reto na hora que eu soltei ele. Ele não vai sair para fora da curva ou entrar na curva. A partir do ponto onde a força centrípeta que obrigava ele a fazer a curva some, ele passa reto. Por isso que a resposta correta seria a setinha C. E é por isso que a gente diz que a velocidade de um objeto é sempre tangente à sua trajetória. Sempre tangente à sua trajetória. Esta é a velocidade vetorial daquela pedrinha naquele ponto. Porém, se eu fosse cortar o barbante nessa posição, ó, já sairia para lá a pedrinha. Ó. Se eu cortar o barbante nessa outra posição, a pedrinha já vai para lá, sempre tangente à circunferência no ponto onde ela foi, onde a corda foi abandonada, foi solta. Observem que o ângulo entre a velocidade e a corda é sempre 90 graus. Por isso que a gente diz que no movimento circular uniforme, por exemplo, esse ato de balançar uma pedrinha, é tangencial, chamada de velocidade tangencial. Pois não. Eu não entendi por que não seria o ar. O ar era aqui pra fora, né? Ah, Pois é, tu vê não, quando... pra fora. era tipo... Era aqui assim, certo? Porque tu vê, cara, olha só, a pedrinha ela vinha daqui, né? Para ela ir para lá, ela ia ter que fazer essa trajetória aqui, ela tem que dar uma guinada do nada, né? Os objetos não fazem... Por que ele faria essa curva de 90 graus assim do nada? O natural é o objeto continuar a ir para onde ele estava indo, só que em linha reta. Certo? Essa é a ideia. E outra, cara, se tu tiver oportunidade, amarra alguma coisa, pega o teu tênis, segura bem no cadarço, sacou? Não vai destruir a tua casa, mas eu digo assim só para tu sacar. E solta. Começa a girar o tênis pelo cadarço aqui, ó, e solta quando ele estiver bem reto aqui, ó. Tu vai ver que ele não vai sair pela janela. Ele vai bater na parede, cara, se tu soltar aqui, ó. Ele vai bater lá naquela parede, ele vai passar reto. Ele estava vindo daqui pra cá, né? Ele vai passar reto lá, ó. O cara que fica bom em funda, né, em caçar com funda, ele tem que treinar isso. Ele tem que saber que se o passarinho que ele quer matar tá ali, ele não vai poder soltar o barbante quando a corda estiver assim. Ele vai ter que soltar o barbante quando a corda estiver aqui, ó. Pra acertar o passarinho lá, ó. Beleza? Se ele solta um pouquinho atrasado, a pedra já vai para lá. Se ele solta um pouquinho antes, a pedra bate lá, não bate no passarinho. Sacou? Então é uma coisa interessante mesmo. Mas eu confesso a vocês que quando o professor me contou isso, eu não aceitei muito. O cara que está dentro do carro, fazendo uma curva, ele se sente jogado para fora da curva, né? Mas é uma ilusão, a gente não está sendo jogado para fora da curva. Se a porta do carro abrir, tu vai passar reto, tu não vai cair para... Tu não vai ser radialmente, tu não vai ser abandonado radialmente pelo carro, tu vai deslizar reto. Depois que a porta do carro abriu. Não entendi, professor. É aqui o carro, ó. Tu estava aqui. O cara fazendo uma curva. A porta abriu, tu caiu. Tu não vai cair assim, ó. Depois que, né, na que a porta abriu, tu vai cair assim. Tu vai passar reto, vai parar aqui, ó. Morto aqui, ó. Não aqui. É real, é real. Importante tu entender isso. Mas quem está no carro jura que está sendo empurrado para fora da curva. Por isso que o sujeito está dentro do carro, ele fala, tem uma força centrífuga atuando em mim. Que me empurra para fora do centro da curva. Mas é ilusão. A prática mostra que os carros, quando vão fazer uma curva, não saem da curva assim, eles saem pela tangente, eles passam reto. E o acidente, né, se ele escapou, nessa posição é aqui. Legal. Aliás... Isso é no final da curva, né? Que tipo, tu cai pra frente. Ou na curva inteira tu vai cair pra frente. Exatamente, em qualquer ponto da curva, certo? Mas fazendo... O carro está aqui, certo? Fazendo essa curva. O sujeito escapou do carro, caiu do carro por algum motivo bizarro. Esse carro depois vai continuar fazendo a curva, né? Vai vir para cá,
e aquele sujeito vai passar reto, virado para a direção que o carro estava naquele momento. Certo? É realmente, o cara que está dentro do carro, ele jura que não. O cara que está dentro do carro, ele está iludido, porque ele está num referencial acelerado que altera nossas percepções. Certo? Isso dá tanto pano para manga que existem teses de doutorado sobre força centrípeta e centrífuga. Eu comentei com vocês, acho que ano passado eu estava ajudando, né, um professor da universidade a fazer uma perícia de um acidente de trânsito, e tu vê, dava de perceber que o próprio perito do juiz não entendia direito essa história de referencial inercial e não inercial, certo? Então tu vê, não é só a gente que não estudou física mais profundamente que se confunde, até sujeitos que já aprenderam física acabam se confundindo com essa história. Mas essa é uma questão de vestibular clássica, tá, gente? Não se esqueçam. A velocidade de um cara que faz uma curva é sempre tangente à trajetória, tangencial. E não precisa ser circunferência, tá? Pode ser uma estrada sinuosa, assim, ó. O carro, na hora de fazer aquela parte da curva, ele está indo para lá, o carro. A velocidade dele é assim, ó. Naquela parte da curva ali, a velocidade dele é tangente, ó. Naquela parte da curva, a velocidade é tangente, mais uma vez, ó. Em qualquer movimento, se tu tem a trajetória do objeto representada, se te perguntarem, represente o vetor velocidade, tem que ser sempre tangente à trajetória. Não se esqueçam, em reta tangente é aquela que passa beliscando a curva, lembra? Ó, uma circunferência. O que é reta tangente? É aquela que passa beliscando a curva num certo ponto. Vou fazer a tangente ali, ó. Isso aqui é reta tangente, passa beliscando. Se tu faz um raio da curva, fica sempre Então tu vê, o cara tem que ter noção matemática do que é reta tangente para entender o significado de velocidade tangencial. Tudo bem? Então tu vê, cara, quando eu desenhei essa equaçãozinha para vocês, eu não estava nem preocupado para onde é que o vetor velocidade apontava. Agora essa aula da Física B, que aula é essa? Só para a gente registrar aqui. Aula 4 da Física B, ela exige esse conhecimento do aluno. A velocidade de um objeto que faz uma curva é sempre tangencial à trajetória. Beleza? Agora olha que interessante o que eu tenho para te mostrar. Se eu for pegar um sujeito, por exemplo, andando em movimento circular uniforme, porque é um movimento comum nas nossas vidas e mais fácil de compreender do que um movimento todo tortuoso, se esse cara sai dessa posição e chega nessa outra posição aqui, ó, como é que eu vou descobrir qual é o deslocamento dele? O deslocamento dele é o vetor que sai da onde ele saiu e chega onde ele chegou. Tu vê, o vetor de deslocamento desse cara é essa reta aí, ó. Quer dizer que ele andou para lá? Não, né, cara? O cara fez uma curva, ele andou por fora, ó. Então observe que quando a gente vai estudar vetorialmente o deslocamento, a gente nem sempre tem a verdade, né? O deslocamento vetorial é uma linha reta da onde tu saiu para onde tu chegou. Ou seja, quando o cara está fazendo uma curva, calcular o deslocamento vetorial pode não ser tão útil. Qual é o deslocamento após completar uma volta toda? 0, né? Certo? Se ele saiu daqui e voltou até ali, vamos desenhar o vetor de deslocamento? Ele sai daqui e chega aqui. O vetor vale 0. Qual é a distância percorrida após uma volta? 2πr. É a volta toda, 2πr. Diferença importante, né, entre deslocamento e distância percorrida. Legal. Então até agora não te falei nada demais. Te falei que esse cara quando faz curva, um sujeito qualquer quando faz curva, a velocidade é tangente à trajetória. Por isso chamada de velocidade tangencial. Também pode ser chamada de velocidade linear. Vou até denominar aqui então. Velocidade tangencial ou ainda linear. Velocidade tangencial ou linear. O senhor vai existir outro tipo de velocidade? Futuramente vai existir um outro tipo de velocidade, a angular. Né? Lembra? Angular, o ômegazinho? Lá no primeiro ano a gente viu muito rapidamente isso. Mas deixa para daqui a pouco. O detalhe é que, se não houvesse o barbante fazendo uma tração, uma força, o objeto passaria reto, devido à inércia. Na verdade, a gente está brincando de primeira lei de Newton, né?
Certo? Estamos relembrando a primeira lei de Newton. Então tu vê, eu poderia, na hora de fazer o diagrama de corpo livre do objeto, eu poderia representar a presença da corda por uma força. Concordam comigo? Sempre que um objeto se desloca em movimento circular uniforme, o que significa dizer que é uniforme? Que a velocidade não aumenta em módulo nem diminui em módulo, que está sempre na mesma cadência, né? No movimento circular uniforme, a força é sempre perpendicular à velocidade. Por isso que a força só faz o cara fazer curva. Nem aumenta, nem diminui o valor da velocidade. Mas tu concorda que eu posso pegar o barbante, né, e começar a acelerar a pedrinha no barbante, né? Ou posso diminuir a aceleração, né, desacelerar a pedrinha com o barbante, concorda comigo? Já deve ter brincado de alguma coisa na vida disso. Em algum momento tu sacudiu a coisa mais rápido, depois mais devagar, e depois mais rápido, tentando invertir, depois... Né? Normal, pode acontecer, não pode? Então tu vê, ó, vou mostrar para vocês como muda a brincadeira se o sujeito, além de estar fazendo uma curva, ele também tem mudança do valor da velocidade. Tá percebendo que a velocidade mudou de intensidade? Nessa situação, gente, além da força que obriga o objeto a fazer a curva, que vai apontar para o centro, vai ter que ter alguma outra força, né, apontando na direção da velocidade. Senão não justificaria o aumento do valor da velocidade. Então tu vê, tinha que ter uma força aqui atuando na direção da velocidade a todo momento. Nesse momento a força era assim, ó. Essa força que aponta para o centro ganha o nome de força centrípeta. Essa força aqui, ela é junto com a velocidade, concorda comigo? Se o nome da velocidade é tangencial, como é que é o nome dessa força? Centrípeta aponta para o centro. Essa força está junto com a velocidade. E a velocidade está ganhando o nome de velocidade tangencial. Como é que é o nome dessa força? Tangencial, era só isso que eu queria que tu percebesse. Tangencial porque ela está tangente à trajetória. Beleza? E se eu quisesse achar a força resultante? Pontilhada paralela, desenha o vetor da força resultante. Observem vocês que no MCU, a força resultante é a própria força centrípeta, só tem a força que aponta para o centro. Agora, se eu quero aumentar de velocidade, além da força centrípeta que obriga o corpo a fazer a curva, vai ter que ter alguma força aumentando a velocidade do cara, vai ter que ter alguma força empurrando o cara para frente também. Então, duas situações distintas, né? Velocidade constante, tranquilo, só força centrípeta. Velocidade aumentando ou diminuindo, além da centrípeta, tem que ter uma força. Quando a velocidade estiver aumentando, a força é a favor da velocidade. Quando a velocidade estiver diminuindo, a força é oposta. Faz sentido? Intuitivamente faz sentido, né? Como é que a gente calcularia o módulo da força resultante se eu soubesse a tangencial e a centrípeta? Parabéns, obrigado, Pitágoras. Faz o Pitágoras e tu acha a força resultante. Legal. Peraí, cara. Qual é aquela fórmula mais famosa do ano passado que a gente usou, aliás, do ano retrasado, que a gente usou o ano todo praticamente, né? No meio do ano em diante? Física! Meu amor, isso na verdade é a expressão matemática da segunda lei de Newton, concorda comigo? Tu vê, ó, se a força é resultante, é porque eu tenho que trabalhar com uma aceleração resultante. Se eu quero calcular uma força centrípeta, a aceleração tem que ser centrípeta. Se eu quero calcular uma força tangencial, a aceleração tem que ser... Pô, bem lógico, né? O que eu estou querendo te dizer é que na fórmula física, meu amor, o vetor força e o vetor aceleração têm a mesma direção e o mesmo sentido. Ah, tá certo, né, cara? O que gera mudança de velocidade? Força. Se eu empurro o objeto para lá, a mudança de velocidade vai ser para lá. Se eu empurro o objeto para lá, a aceleração vai ser para lá. Legal.
Então tu vê, né? Essa equação vetorial eu posso escrever ela escalarmente pensando na resultante, posso escrever ela escalarmente pensando na reta tangente, na direção tangencial, e eu posso pensar ela na direção radial. Radial é aquilo que está no raio de uma circunferência. Concordas que a força centrípeta está na direção radial? Né? Força centrípeta é radial, ela está na direção do raio da circunferência. Peraí. Se força e aceleração são vetores com mesma direção e mesmo sentido, se tem uma força centrípeta, ela gera uma aceleração centrípeta. Se tem uma força tangencial, vai gerar uma aceleração. Como é que eu calcularia a aceleração resultante, então, a partir da aceleração centrípeta e da aceleração resultante? E da tangencial, desculpa. A AR ao quadrado, a aceleração resultante ao quadrado, é a centrípeta ao quadrado, mais a tangencial ao quadrado. Então até agora, cara, se tu for ver, o que eu te ensinei de novo? Novo não, né? Repeteco do primeiro ano, mas relembramos que a velocidade é sempre tangente à trajetória, sempre. E que força e aceleração têm sempre a mesma direção e o mesmo. O que eu não tinha te contado quando eu te falei de aceleração é que essa é a tangencial já. Essa aqui já é a tangencial. Porque ela está se preocupando só com o valor da velocidade. Mas eu queria te mostrar agora como é que se calcula a aceleração centrípeta. Queria que tu prestasse muita atenção, porque é muito raro a gente ter a oportunidade de fazer essa dedução. E o aluno que sabe essa dedução e que até sabe repetir essa dedução, ele está num nível de física muito acima da média. Então olha só, essa questão que eu vou te mostrar agora pode te cair até de repente no começo da faculdade. É uma questão bem bonitinha que eu vou fazer para vocês. Prestem atenção, vem comigo, meu querido, vem comigo que amanhã é feriado. Originalmente a aceleração era uma grandeza V. Então vamos devolver o caráter vetorial e vamos se esforçar aqui. Quero me preocupar com o objeto que está se deslocando em movimento circular uniforme, ou seja, o módulo da velocidade é constante. O vetor velocidade está mudando a todo momento, mas o módulo é constante. Tu deves aceitar que as velocidades nessas duas posições poderiam ser representadas dessa maneira. Esse aqui pode ser o vetor V1, esse aqui é o vetor V2. Deve ter passado um certo tempo, né, para isso acontecer, né? Concorda comigo? Então, daqui até aqui levou um certo tempo que eu vou chamar de ΔT. O que é delta mesmo? Delta é o vetor final menos o vetor inicial. Vetor 1. Dividido pelo? Isso, dividido pelo tempo. Dividido pelo tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. Mas como o autor do problema já deu, né, que o tempo foi ΔT, né? Eu já posso colocar ali o valor do ΔT. Pô, cara, isso aí é vetorial, bicho. Deixa eu tentar fazer essa subtração de vetores. Como é que faz uma subtração de vetores? Tu pega o primeiro vetor, V2, desenhei o V2, tudo bem para vocês? E faz o que para somar com o vetor V1? Para subtrair o vetor V1? Ah, legal, o V1 é para cá, né? Então o menos V1 atua para lá. Se nós fôssemos fazer a regra do paralelogramo, bundinha com bundinha, né? Esse é menos V1, concorda comigo? Pontilhada paralela, desenha o vetor resultante. Esse aqui, então, é o vetor V2, aquele ali é o V1, esse vetor é o vetor ΔV, né? Concorda comigo? Tu vê, eu peguei a coisa aqui e deu uma variação de velocidade assim, né? Certo? Concorda que isso aqui é o ponto médio? Depois desse deslocamento? O vetor ΔV está apontando para onde? Por centro, não é piada. Aceleração centrípeta, porque de fato o vetor ΔV vai apontar para o centro sempre. Ah, professor, mas isso é porque tu botou ali. Se tu botasse aqui o objeto na segunda posição ia mudar. Não, o vetor ia dar assim, ó, bem no meio apontando para o centro. Não importa onde tu bota esses dois caras, se tu faz esse cálculo vetorial, o ΔV dá sempre apontando para o...
Por isso que essa aceleração vai acabar se chamando daqui a pouco de centrípeta. Pô, que legal, cara. Tem até um triângulo de vetores ali, ó. Um triângulo de vetores. Esse vetor é o ΔV, certo? Esse vetor aqui era o vetor V1 e esse vetor aqui era o vetor V2, certo? Só não ficou honesto a posição deles ali, né? Não ficou honesto. Deixa eu melhorar. Deixa eu tentar desenhar um triângulo com os vetores. Esse aqui era o meu vetor ΔV, o resultante. Tinha um vetor V1 apontando para cá, V1, e um menos V1, né? E o vetor V2 apontando para cá, formando um triângulo de vetores. Certo? Bonito triângulo. O que eu estou querendo mesmo? Eu estou querendo achar o valor desse vetor ΔV, né? Certo? Mas vem cá. Nós podemos também fazer os vetores posição, não posso? Dá uma olhada. Se eu usar o centro como referência, qual é o vetor posição inicial? Aceitas que esse aí é o vetor posição inicial, D1? Se eu digo que ali é a origem do meu plano cartesiano, né, meu eixo x, y, se aqui é a origem, posição 0, eu vou lá, tiro o vetor do 0 até onde o cara estava, eu marquei a posição vetorial dele. Concordas que eu posso fazer o vetor posição final? Aceitas que esse vetor aqui é o vetor posição final? Não entendi, professor. Ué, se o referencial é a maçaneta da porta, qual é a posição do professor Otávio? Tu pega um vetor que sai da maçaneta e vem até mim. Certo? Se o referencial sou eu próprio, eu estou na posição 0. Certo? Em relação à maçaneta, eu posso estar na posição 3 metros horizontal para a esquerda. Tudo bem? Qual o referencial que eu estou usando, já que o corpo está andando na curva? Estou usando o? Então desenhei um vetor posição e desenhei outro vetor posição. E que vetor é esse aqui? Deslocamento, acabamos de ver, né? O deslocamento é o vetor que sai de onde o cara estava e chegou até, né, do início ao fim do movimento. Esse vetor que eu acabei de desenhar aqui é um vetor ΔD. Aceitam? Aceitam? Pô, mas espera aí, cara. Tu concorda que esse ângulo aqui tem que ser exatamente igual àquele ângulo lá? Qual é o ângulo entre o vetor D1 e o vetor V1? Qual é o ângulo entre o vetor D2 e o vetor V2? 90. Tu concorda que a posição relativa entre D1 e V1 se manteve em relação a D2 e V2? Então o ângulo que V1 e V2 formam um com o outro, errei. O ângulo que V1 e V2 formam um com o outro tem que ser o mesmo ângulo que D1 e D2 formam um com o outro, né? Eu tinha errado a posição do ângulo. Se tu for ver, cara, esse triângulo de velocidades que eu desenhei, ele é semelhante ao triângulo de posições que eu desenhei. São vetores, são triângulos. Triângulos que têm os ângulos iguais são e triângulos semelhantes têm seus lados Cara, eu desenhei os vetores velocidades, desenhei os vetores posição, e quando eu fui fazer a resultante, eu percebi 2 triângulos semelhantes. Ah, eu quero usar semelhança de triângulo. Quero ver se tu me ajuda. Tu concorda que o vetor D1 tem um tamanho equivalente ao raio da circunferência? Tu concorda que o vetor D2 tem um tamanho equivalente ao raio da circunferência? Vê se tu concorda comigo então. ΔV dividido por V1 ou V2, tanto faz, porque eles têm o mesmo valor, concorda comigo? É igual a que divisão ali? ΔD, legal, ΔD sobre R. Cara, de onde é que veio essa relação matemática? Semelhança de triângulos, algo básico. O difícil é o aluno conseguir fazer o desenho dos vetores velocidade e dos vetores posição e enxergar aquela semelhança por conta própria. Isso é foda. Mas na hora que tu te convence de que isso não tem mutreta, não tô te sacaneando. É verdade isso aí. Depois que tu dá mais uma olhadinha, tu vai digerir essa ideia. Pô, mas espera aí, cara. Eu tava querendo buscar o que era mesmo? Aceleração, né? Que é ΔV sobre
Cara, eu vou isolar esse ΔV aqui. Está dividindo, passa. Aceitas o que eu escrevi até agora, então? Mas eu queria dividir por ΔT, né? E não tem ΔT lá. Eu queria que tivesse ΔT. Se eu quiser que tenha ΔT aqui, é porque eu vou ter dividido a esquerda por ΔT, né? Para continuar igual, divide a direita também, não é isso? Tudo que tu faz à esquerda, faz à direita. Ah, tá aqui, ó. ΔV sobre ΔT, não era o que eu queria? Certo? Essa aceleração vai ganhar o nome de centrípeta porque ela está apontando